A gente gostaria de trazer aqui agora uma reflexão sobre o que representa ser um bom pai. O que a gente pode entender como sendo aquela relação que todos nós idealizamos, a relação de que nós consigamos exercer o nosso papel de pai, de mãe, ou alguém que esteja responsável por uma criança, exercer esse papel bem. Às vezes é muito difícil a gente quantificar ou estabelecer critérios a partir dos quais a gente possa avaliar a eficácia de uma ação. A atitude de pai, de mãe, ela tem um espectro tão amplo que às vezes é melhor a gente diminuir um pouco o espectro de atuação para que a gente possa analisar em profundidade o que representa realmente ser um bom pai e uma boa mãe. Um estudo feito em 2005, publicado num livro chamado Free Economics, nos traz uma coisa que a gente achou muito interessante e a gente gostaria de compartilhar isso aqui com as pessoas que estão nos ouvindo pessoalmente ou pela internet. A pergunta inicial aqui é: o que é que representa ser um bom pai? E eles chegaram à conclusão seguinte: bons pais, que é um desejo de todos nós, querem que os filhos tenham sucesso na escola, que sejam pessoas que aprendam aquilo que a escola tem a oferecer, que desenvolvam relações saudáveis no colégio, que tirem notas que possibilitem, não precisa ser o gênio do colégio, mas que dê conta de absorver aquele conteúdo que, consequentemente, vai prepará-lo para a atuação no mundo. E eles começaram a fazer uma pesquisa muito grande, com todo o material e um ferramental estatístico e matemático, para identificar quais são os fatores que levam as crianças a terem sucesso escolar. É uma pesquisa muito extensa, feita nos Estados Unidos, mas cujas conclusões são bastante interessantes. O que eles chegaram como resultado dessa pesquisa foi: quais são os fatores que têm correlação com crianças que têm sucesso escolar? Em primeiro lugar, a criança tem pais muito instruídos. Em segundo lugar, os pais da criança têm nível socioeconômico alto. Em terceiro lugar, a mãe da criança tinha 30 anos ou mais na ocasião do nascimento do primeiro filho. Quarto, a criança nasceu com baixo peso. 5, os pais da criança falam a língua nacional, o inglês no caso, em casa. Sexto, a criança é adotada. Os pais da criança estão engajados na associação de pais e mestres. A criança tem muitos livros em casa. São fatores que têm correlação com o sucesso escolar das crianças. Existem fatores que não têm correlação com o sucesso. E, para nossa surpresa, o primeiro fator que aparece como não tendo nenhuma ligação com o sucesso escolar é a família da criança estar intacta. Sabe aquele ideal que a gente tem? Se pai e mãe estão em casa, então a criança vai ser uma criança que tem sucesso na escola. Não há correlação desse fator. Os pais da criança se mudaram recentemente para um bairro melhor. Já viram aquela atitude assim: vou mudar para um lugar melhor, perto da escola, para o meu filho poder estudar melhor? Não encontraram correlação. A mãe não trabalhou fora entre o nascimento do filho e o seu ingresso no jardim da infância. A criança frequentou o programa pré-escolar Head Start, é um programa específico que existe nos Estados Unidos de preparação da criança quando ela entra na fase escolar. Os pais costumam levar a criança a museus, a criança apanha com frequência, a criança assiste bastante televisão, os pais leem para a criança quase diariamente. É um negócio estranho. A hora que a gente olha essa lista, parece que algo não fecha muito bem com as nossas expectativas. A conclusão específica que eles nos trazem é o seguinte: super generalizando, a primeira lista que tem relação com o sucesso escolar das crianças descrevem coisas que os pais são. E a segunda, que não tem correlação, descreve coisas que os pais fazem. E aqui há uma reflexão importante. Se nós queremos que os nossos filhos sejam adultos responsáveis, cidadãos exemplares, nós precisamos começar a mudar a nós mesmos. Não é o que nós fazemos, é aquilo que nós somos. Por isso, o projeto de educação de uma criança deve começar quando os jovens estão na fase do namoro. Quando nós começamos a desenvolver valores. Porque a criança, ela vai se espelhar naquilo que nós somos e não naquilo que nós fazemos.
Nós podemos até fazer muita coisa, mas se aquilo não reflete a nossa natureza essencial, nós vamos ter dificuldade de estabelecer coerência e integridade. As crianças de hoje em dia têm uma argúcia, uma astúcia, uma capacidade de entendimento, que elas sabem diferenciar aquilo que nós falamos ou aquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos de fato. Isso nos leva a um projeto muito mais profundo nas nossas relações familiares. Porque não basta a gente dizer, eu tenho que fazer isso, se eu não tiver internamente a convicção de que aquilo é melhor. Não basta eu pegar e ler um livro por obrigação com os meus filhos, porque alguém disse que é importante ler com as crianças, se eu não tenho o hábito da leitura. Não adianta a gente levar os filhos na evangelização. Eu sei que isso aqui não acontece em Goiânia, mas lá em Brasília eu já vi alguns casos, dos pais que deixam o filho na evangelização e saem. Alguns centros já estão instituídos, junto com a evangelização, um grupo de pais, estudando às vezes os mesmos temas. Porque a criança, ela sai da evangelização, ela chega em casa, vai conversar com quem? Sobre aquilo que aconteceu. Se não tem eco, aquilo que ela recebe no mundo, em relação àquilo que os pais são dentro de casa, aquilo vai gerar uma inconsistência e uma incoerência na cabeça dos filhos. E isso produzirá, inevitavelmente, uma certa restrição e dúvida em relação ao que é certo. Às vezes nós temos uma postura de buscar a técnica. E o que esse estudo indica, de uma maneira muito interessante, é que aparentemente nós estamos supervalorizando a técnica em detrimento do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da busca de ser alguém que está em contato com outra criatura. O que vai influenciar de maneira mais profunda aqueles que estão sob a nossa tutela é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós fazemos. Porque um dia, se a gente cria uma imagem, a gente vai pisar na bola. Eu me recordo de uma companheira nossa que disse que o pai dela sempre era uma pessoa exemplar. Alguém que em casa mantinha uma postura correta, um palavreado adequado. E aí ela foi crescendo, um dia teve a oportunidade de encontrar o pai dela no trabalho. E ela disse que não reconheceu. Porque falava tanto palavrão, tinha uma linguagem tão inadequada em relação àquele padrão que o pai estabelecia em casa, que ela não reconheceu a atitude do pai. Isso não significa que nós devemos buscar uma atitude de santidade. Não é isso. Aliás, a doutrina espírita nos mostra exatamente esse ponto. Ninguém que está no mundo está aqui, salvo raras exceções, em caráter de anjo reencarnado. Se tem algum anjo encarnado na plateia, eu peço desculpas à direção, ele vem cá falar e eu vou ouvi-lo. Mas se nós temos a condição de encarnados, é porque nós temos as nossas encrencas para resolver. Temos as nossas dificuldades. Aliás, na definição do codificador, Allan Kardec não disse que o espírita se reconhece pelos seus caracteres de santidade, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, porque todos as temos. Assumir os próprios erros, muitas vezes, é o primeiro ponto para que nós consigamos estabelecer as pontes de contato com os nossos filhos. Nem sempre nós nos colocamos na posição de estar junto com os filhos, com aquilo que nós somos de fato. Quando eles são pequenos, a gente assume um papel, e principalmente nós pais, homens, queremos ser o super-homem aos olhos dos filhos. Queremos não errar, queremos ser forte em tudo. E a motivação, às vezes, ela é partida de um ponto que representa a boa vontade, o interesse, mas ela se equivoca. Porque quando o filho olha para o pai e reconhece que o pai é tão diferente dele, ele deixa de ser modelo. Ele deixa de ser alguém com quem se possa contar. Uma das atitudes mais importantes da gente fazer quando as crianças estão pequenas
É na hora de conversar com essas crianças, abaixar um pouquinho, agachar, olhar no olho da criança, para que ela não converse com a gente assim, achando que sempre está acima. Eu me recordo de certa vez que a gente estava numa evangelização e chegou um casal que tinha um filho autista. E a criança com muita dificuldade de ficar quieta, de se relacionar. E os pais tomavam a postura assim, eu não vou deixar ele na sala sozinho, eu vou para a sala com ele. E aí, indo para a sala, criavam uma dificuldade, porque aí a criança tinha o respaldo, a presença, um colo para correr. Um dia nós dissemos para ela assim, não, vocês vão ficar lá fora, nós vamos conversar. A gente abaixou, olhou para a criança, bem nos olhos dela, na mesma altura, perguntou assim, o que é que você está vendo aqui, nessa bolinha preta? O menino olhou assim com um pouquinho de mais atenção e falou assim, eu estou vendo o meu reflexo aí dentro. Eu falei, é isso que você deve ver. Porque nós estamos aqui compartilhando. Eu não sou melhor, não sou pior, mas a gente pode fazer alguma coisa boa. Se a gente descer do pedestal e começar a criar as pontes que mais tarde serão necessárias, para que a gente possa estabelecer pontes de confiança, que estão estabelecidas pelo tempo que nós dedicamos aos nossos filhos. Às vezes a gente percebe pais e mães que dizem assim, eu não tenho condição de ficar muito tempo com os meus filhos, não, mas o tempo que eu tenho com eles é de qualidade. A gente pergunta assim, quanto tempo é esse? 15 minutos. Como estabelecer uma relação de confiança dedicando 15 minutos do nosso tempo? Ele vai passar horas e horas com outras pessoas. Aquilo que nós entendemos como importante na nossa vida deve ocupar o espaço das nossas horas. Esse é o critério para a gente avaliar se algo de fato é importante. Quanto tempo eu tenho passado com filhos, esposas, familiares, esposos? É o nosso tempo que define aquilo que para nós é relevante. Não é o dinheiro que eu emprego, não é as coisas que eu movimento, não são as coisas que eu movimento, mas o tempo que eu gasto. Essas pontes serão fundamentais na juventude. A dificuldade do diálogo entre as gerações não é porque há dificuldade do jovem dialogar com o adulto, mas a verdade é que ele, na maioria das vezes, nunca dialogou com aquele adulto. Ele não sabe quem é, ele não parte do ponto de vista de que a pessoa também o entenda. Eu me recordo que certa vez conversamos com um pai, e ele disse que fez uma viagem de 4 horas com o filho. Durante as 4 horas, os dois sozinhos no carro não trocaram uma única palavra. E ele perguntava o que é que aconteceu. Eu perguntei para ele, quando ele era pequeno, vocês brincavam juntos? Você jogou videogame com seu filho? Você brincou dos brinquedos que ele gostava? Eu falei assim, não, eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Como cruzar as pontes que nós não construímos? Como chegar ao coração do outro, sendo que nós nos mantivemos durante muitos anos afastados? Quando o jovem chega na faixa dos 13, 14, 15 anos, é natural que haja uma transformação. Ele vai buscar a definição de fronteiras. Ele vai buscar a própria identidade. E é natural de que nesse movimento de se ajustar ao mundo, de encontrar seu espaço, ele haja, às vezes, de maneira atabalhoada. Mas faz parte de um processo natural de solidificação da personalidade. Por isso não há que se preocupar quando o jovem costuma buscar o espaço dele. Se a gente pega um jovem de 15 anos, que está fazendo alguma coisa na televisão, a gente fala assim, meu filho está na hora de dormir. Ele fala, sim senhor, papai, já estou indo, desliga, vai para o quarto. Ele tem algum problema. Ele vai lutar pelo que ele quer. Ele vai indagar, ele vai questionar, e a gente vai ter que argumentar. Vai ter que viver a realidade dele. Inclusive no aspecto da sexualidade, do mundo que está cada vez mais colocando essas crianças, esses jovens, em contato com coisas que a nossa geração, que agora assume essa postura de paternidade ou de avós, não teve. Um companheiro nosso teve uma atitude muito interessante, porque ele chegou em casa, chegou um pouco mais cedo, entrou no quarto
do filho, ele estava com alguns amigos assistindo um filme pornô. A hora que ele entrou, acho que se fosse a gente, teria tido um infarto, né? O que faz? Ele teve uma atitude muito interessante, porque os meninos desesperados desligaram a televisão. Eu falei, não, pode ligar. Vamos assistir junto. Põe o filme. Sentou do lado, assistiu o filme. Agora vamos conversar. Como é que é isso? O que é aquilo? Vocês acham que essas relações são relações reais? O que a gente tem na frente ali são atores que estão desempenhando um papel para ganhar dinheiro. Uma atitude que não se coloca na posição de destruir as pontes, mas que aproveita a cada oportunidade aquele elemento para que a gente possa se conectar com os nossos filhos, principalmente na fase em que a busca da própria identidade. A criança tem necessidades, o jovem tem mais necessidades diferentes. E essa transição é difícil, porque nem sempre nós aprendemos que nós temos que ser pais e mães, avós, tios, cuidadores de crianças de um jeito, de jovens de outro e de adultos de outro. E a gente se coloca numa posição de ficar transferindo para fases posteriores os mesmos parâmetros das fases iniciais. Às vezes transferimos para os filhos as responsabilidades de resolver os problemas matrimoniais que compete aos cônjuges tratarem. E a gente encontra pessoas que dizem assim, eu não posso separar porque eu tenho filhos. E o filho passa a ser o responsável pela união do casal. Quando nós entendemos essas mudanças, nós começamos a perceber efetivamente que cada fase exige um tratamento e uma abordagem diferenciados. Aqui em Goiânia não acontece, mas em Brasília eu encontrei algumas mães que quando o filho começa com as namoradas, nenhuma delas serve. Essa moça não é boa para você, meu filho. A gente pergunta por que, ela fala assim, ela é tão feia, meu filho é tão bonito. E a gente olha para o rapaz, a moça é até ajeitadinha, o rapaz é que é derrubado, mas aos olhos da mãe é diferente. Já ouvimos casos da mãe dizer assim, mas ela não é espírita, meu filho, qual o problema? A gente não é espírita para as nossas relações serem com espíritas. Nós temos o patrimônio da nossa religião, da nossa doutrina, para que a gente possa conviver com as outras pessoas. E acontece algo interessante, porque às vezes quando a mãe que se coloca na posição de atender à própria necessidade afetiva nos filhos, de suprir aquilo que ela não consegue construir nas outras relações e consigo próximo, ela tenta de todas as formas fazer com que se postergue as relações afetivas. E quando tudo falha, tem uma frase interessante, porque a mãe diz assim, não as goianas, diz, meu filho, o meu coração de mãe está me dizendo secretamente que essa pessoa não é boa para você, meu filho. E você sabe, coração de mãe não se engana. Qual coração não se engana? Qual coração não tem limitações? Qual coração, diante das realidades da vida, que trazem vicissitudes, desafios, não se fragiliza? Por isso a fase de construir pontes, elementos em comum, será muito importante para que nós possamos utilizar essas pontes nas fases de maturidade. As estruturas familiares, hoje em dia, nos colocam diante de desafios, porque nem sempre elas nos trazem relações positivas. Às vezes nós temos conflitos dentro da nossa família. Existem pessoas que se dão muito melhor com os amigos do que com os próprios familiares. E naquele campo de convivência, normalmente é um campo minado. A pessoa dá 2 passos e explode uma bomba. E eu vejo pessoas que às vezes dizem assim que eu não me dou bem com fulano porque é o meu karma. Eu devo ter feito alguma coisa na outra encarnação e às vezes não foi na outra, foi nessa mesmo. Uma escolha inadvertida. Nós acreditamos que os nossos conflitos, que o sofrimento, que as dores, derivam sempre da expiação. Porque a gente aprendeu a ouvir isso dentro da doutrina espírita.
E nem sempre nós nos damos conta de que sofrimento e dores são revestimentos de aspectos mais profundos. Às vezes, de fato, representam expiações. Às vezes, de fato, representam resgates. Mas não é a totalidade. A doutrina espírita nos ensina que a origem do sofrimento possui 3 aspectos distintos. O da expiação, que nós conhecemos muito bem, mas também tem um aspecto da prova, do teste, da avaliação. A gente diz assim: eu já consegui conquistar a tolerância e a paciência. Então nós vamos colocar uma pessoa dessa para reencarnar numa família especial. Numa família em que todos discordam dela. Porque ninguém avalia paciência e tolerância em ambientes em que as pessoas concordam com tudo que a gente faça. Ninguém vai conseguir desenvolver tolerância e benevolência onde esses valores não sejam necessários. E nós esquecemos, às vezes, que o sofrimento também decorre das missões. Missões. Quando a gente pensa em missões, a gente se lembra de um Francisco Cândido Xavier, de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, de um Gandhi. Mas nós esquecemos que nós temos as nossas missõezinhas dentro do ambiente familiar. Missões que às vezes são pequenas, mas que são importantes. E que nós as aceitamos. Não porque isso vá se constituir em algo que nos colocará numa posição de deleite e tranquilidade, mas porque vai auxiliar o próximo. O sacrifício em favor do outro também dói. Quando nós nos propomos auxiliar uma criatura com o desprendimento necessário para entender o que ele necessita, que é aquele convite de Jesus para caminhar a 2ª milha, a gente tinha a obrigação de caminhar um tempo, mas a gente ama a criatura e se propõe a caminhar um pouco mais. São as missões. A missão do perdão, um aspecto da caridade, como está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Conversávamos com o Diomar no intervalo. Caridade não é só passar a caneta no cheque, a borracha na consciência e achar que já pagou a conta. Nessa questão, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade também é perdoar. Um aspecto tão importante que o próprio apóstolo Pedro perguntou para Jesus: mestre, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus responde: não te digo que 7, Pedro, mas 70 vezes 7. E tem gente que faz a conta. 7 vezes 70, 490, bota no caderno, na hora que completa, ele fala: agora chega. Não tem mais nenhuma obrigação, já fiz a minha cota. E a gente esquece que é uma linguagem figurada. Uma cultura judaica de 2000 anos atrás. 70 representa tudo. A função do perdão é estar presente onde a ofensa comparece. Por isso, quando olhamos o aspecto do nosso sofrimento nas nossas relações familiares, nem sempre nós estamos diante somente de processos expiatórios, que às vezes comparecem, mas também nós podemos estar diante de aspectos provacionais, ou às vezes de realizar pequenas missões. Às vezes nós olhamos uma mãe que nasce com um filho que tem muito problema, dificuldade de convivência, e às vezes a gente, como espírita, se arvora a dizer assim: essa aí deve ter feito tanta coisa errada para essa criatura, e agora está pagando. Acho que espírita vem mais do sistema financeiro, às vezes, porque a gente adora essa coisa de pagar. Quando nós encontramos na obra de André Luiz um caso muito interessante da mãe de André Luiz, que no plano espiritual está atendendo o esposo com as 2 amantes que ele tinha enquanto vida. E essa mulher estava programando uma encarnação. E vai dizer para o André Luiz: eu estou pensando, meu filho, em reencarnar e receber o teu pai e as nossas 2 irmãs como filhos, a fim de que eles consigam sublimar o amor. Talvez uma pessoa dessa encarnada, a gente olharia para ela e falaria assim: está pagando alguma coisa. E às vezes ela estava exercendo uma missão
importante. Eu me recordo que certa vez, falando sobre essa temática, um pouco mais aprofundadamente, uma senhora me procurou no final da reunião e falou assim: Saulo, eu estou muito feliz hoje. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu achei que eu era pecadora, pelo tanto que eu sofri em casa. E depois disso eu descobri que eu não sou pecadora, eu sou missionária. Eu falei, que beleza. Eu falei assim, e como é que eu sei qual é a minha missão? Eu falei assim, todo missionário se sente feliz quando está diante da oportunidade do sacrifício. Ela baixou a cabeça e disse assim, essa prova está dura. É uma maneira de enxergar. Quando nós nos defrontamos com as situações de conflitos domésticos, não nos coloquemos naquela posição de nos autodepreciar, porque talvez nós estamos ali diante de uma oportunidade para conquistar valores mais profundos em relação às nossas conquistas espirituais, a tratar as nossas doenças da alma. Quando nós falamos em estruturas familiares da atualidade, nós não poderíamos deixar de tratar das vinculações mais diversas que existem na atualidade. As uniões homoafetivas, os relacionamentos familiares que não estão constituídos de pai e de mãe. Quando eu era pequeno, a gente ia para a aula de natação e no final do ano tinha que levar papai e mamãe. E quem não levava pai e mãe se sentia alheio, era estranho, era diferente. Hoje em dia ter pai e mãe em casa é que é diferente. Eu estava conversando com a minha filha e ela contou que a gente sempre quando vai, dá um beijo nas crianças, chegam, dá beijo, e a menina foi visitar a gente. E ela falou assim, sua família é muito estranha. Seu pai te beija, você beija seu pai. Eu converso com a minha esposa, acho que a gente está ficando demodê. Já está meio fora de moda. As estruturas familiares hoje são muito complexas. Uma criança outro dia estava numa sala e a professora deu uma tarefa, entregou uma folha de papel A4 e falou, desenhe a sua família. E ele ficou olhando para a folha durante 5 minutos. Quando a professora chegou e perguntou, por que você não está desenhando? Ele falou, porque não vai caber. Porque assim, minha mãe e meu pai são meus pais, mas minha mãe casou com outro e eu tenho uma irmã que é filha da minha mãe, mas não é filha do meu pai. Meu pai tem um filho, que é o filho dele, com outra pessoa, então eu estou tentando ajustar todo mundo aqui, não vai caber na folha, professora, eu vou precisar de outra. A cartolina enorme para ele poder desenhar a família. Nós precisamos entender a dinâmica dessas relações familiares para que a gente entenda o que está na base da família, que são sentimentos de amor e de afeto. Aonde comparece o amor e o afeto, nós temos bases sólidas. E às vezes nós ainda cedemos à hipocrisia social, que ainda valoriza mais aquelas posturas aparentes, que olhando do lado de fora, são belas e bonitas. E quando a gente adentra o ninho doméstico, nós vemos verdadeiras masmorras de sofrimento. Por isso a doutrina espírita é profundamente esclarecedora e consoladora, porque ela não fica na superficialidade. Ela busca, sobretudo, o entendimento da nossa condição humana. Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Nós não estamos num planeta de regeneração. Estamos caminhando para lá. E não vai acontecer por conta de um terremoto, um maremoto, um cometa extraterrestre, porque Kardec já havia dito isso. Naquele comentário sobre a nova era, é uma transformação moral. Nós já não estamos num mundo primitivo, já avançamos bastante. E é preciso reconhecer as nossas conquistas e os desafios que estão à nossa frente, para que nós não cedamos ao pessimismo. Espírita pessimista é um contrassenso. Porque o pior que pode acontecer para uma criatura é ela morrer, e a gente sabe que não morre. Se eu morrer, ok, deixei esse corpo, vou continuar carregando eu mesmo. O abandono do medo da desencarnação faz com que nós olhemos a vida do ponto de vista de uma oportunidade. E as nossas relações no seio da família, como sendo aquele cadinho que vai tratando o nosso íntimo. Porque aqueles com os quais nos relacionamos, nós temos vínculos.
ninguém tropeça no meio-fio e cai dentro da barriga de alguém. No plano espiritual, esse processo não é assim. Quando nós nos vinculamos a um determinado grupo, é porque há algo relacionado àquelas pessoas e indivíduos que nós necessitamos para o nosso crescimento. Buscando fazer uma transformação sobre aquilo que fazemos e caminhar na direção daquilo que somos. Às vezes é difícil fazer o que nós sabemos que é certo. Nenhum problema. Nunca cedamos à culpa diante dos nossos erros, porque a culpa corrói as energias necessárias ao reajuste. Quando nós erramos, o que a doutrina espírita nos convida a fazer é: erramos, levantemos, continuemos, porque a divindade nos oferecerá sempre oportunidades de reajuste. Tem uma maneira muito fácil da gente identificar se Deus ainda confia na nossa capacidade de melhoria. A gente acorda de manhã e olha para o teto. Se estiver vivo, é porque Deus confia. Porque o dia que Deus disser assim: meu filho, já tentamos, não dá, vamos ficar para... A gente também acorda, mas é do lado de lá, para outro tipo de experiência. Por isso, a grande preocupação da terapêutica familiar é observar as transformações que trazemos dentro de nós, não somente aquilo que nós construímos externamente. Quando nós olhamos para isso, nós sempre nos lembramos da parábola do semeador, porque essa parábola nos convida a várias reflexões sobre a natureza do solo, mas há um personagem que é pouco estudado, que é efetivamente o semeador. O semeador sai pela manhã e começa a espalhar as sementes. Espalha pelo solo árido, pelas pedras, pelos espinhos, pela terra boa. Ele não faz distinção. Qualquer um olhando para isso de um ponto de vista puramente material, diria que aquele semeador tem uma atitude estranha. Porque por que desperdiçar a semente num solo que ele deveria saber que não produziria frutos? Jogá-la aos espinhos, que a sufocarão? Por que não guardá-la somente para o solo fértil? Mas há aí uma lição importante. Porque o semeador que de fato já dispõe das sementes divinas, semeia porque é da sua natureza semear. Não é porque o ambiente oferece possibilidades. Não é porque as pessoas o retribuirão. Não é porque o solo produzirá frutos. Mas é da sua natureza semear. As nossas relações familiares serão relações positivas, na medida em que nós adotarmos essa postura de semear aquilo que nós já conquistamos e atender aquilo que Jesus, quando subiu ao monte, estabeleceu como proposta: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, e a gente passa agora das perguntas.